Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos dar prosseguimento aí ao nosso assunto e vamos falar de um tema interessante. Peguem lá o livro de vocês, abram ele na página 396, certo? O módulo 2, capítulo 3, página 396. Certo? Então, lá na folha, em cima, nós temos como tema os diferentes sistemas econômicos e políticos. Certo? Então, nós sabemos aí que os governos é uma instituição que forma o Estado, nós já vimos isso, o Estado, o povo, cultura, nação, e cada governo vai ter aí, todo governo vai ter um sistema econômico e um sistema político que vai organizar as relações sociais aí nessa sociedade, certo? O modo de produção de suas atividades econômicas, primária, secundária e terciária, em especial a distribuição da riqueza gerada aí, a riqueza gerada pelas atividades, tanto do primário como do secundário e do terciário. Essa riqueza ela vai estar aí concentrada ou bem distribuída, como é que vai estar. Então, os governos eles são soberanos para se organizarem dessas formas, tá? Então, nós vamos estudar aí, vamos começar com o sistema econômico capitalista, certo? Sistema econômico e político. O livro vai trazer aí sistema econômico e político, certo? Que é o sistema atualmente. A grande maioria dos países do mundo se organiza de acordo com os fundamentos do sistema político e econômico capitalista. Mas nós temos que entender que é o seguinte, falou em capitalismo, ele vai reger a economia, certo? Mas e por que está falando de político aí, professor, no tema? Vamos entender. Sistema econômico e político capitalista. Está errado? Não, não está errado. Por quê? O termo político aí vai se empregar aqui. Qual o sentido, o significado do termo político? É um ato, uma ação, que é o quê? O ato de bem governar, certo? Então, o ato de bem governar é o termo político na sua essência. Tem nada a ver com a política político-partidária, nem com o governo, não tem nada a ver com isso. Porque geralmente isso aí é associado à corrupção, certo? E a corrupção é algo inerente ao ser humano, certo? Não tem nada a ver com política a corrupção. A corrupção ela é do ser humano, inerente ao ser humano, e a política é o ato de bem governar. Então, a bem governança do sistema capitalista, tá entendendo? Para explicar aí esse sistema econômico e capitalista, sistema econômico e político capitalista que está aí em vermelho no livro de vocês na página 396. Ficou claro aí, pessoal? O sistema econômico capitalista vai dizer do seguinte: a bem governança ou o ato de bem governar a economia capitalista. Traduzindo aí seria isso o tema do assunto de hoje. Então hoje nós vamos falar de capitalismo, posteriormente nós vamos falar sobre o sistema político e econômico socialista, certo? Hoje nós vamos falar só de capitalismo, tá ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Capitalismo, origens, fases do sistema capitalista. Nós vamos falar aí sobre a origem, como foi que se deu, as fases dele, as características. Uma das características aí é o lucro e trabalho assalariado, né? O proletariado, a divisão que Karl Marx vem trazer como a divisão de classes entre patrões, empregados, burgueses e proletariado, né? Essa divisão aí. O neocolonialismo, o que foi o neocolonialismo? Né?
Vamos lembrar aí do colonialismo, que é quando se dá lá as origens do capitalismo. E depois no neocolonialismo, o que foi que aconteceu? Vamos ver isso aí mais na frente, porque no neocolonialismo as potências elas irão se apropriar aí desse sistema capitalista para acentuar, ou seja, melhorar, aumentar, ampliar cada vez mais os seus lucros, certo? A economia de mercado é a economia capitalista, a economia socialista é a economia planificada, e a economia capitalista é a economia de mercado. Quer dizer, a economia vai produzir, quando se refere à economia vai produzir, se refere aí aos setores dela, o setor primário, o setor secundário, o terciário, né? Então, lá, o setor primário vai produzir o que o mercado está pedindo, certo? Então, o mercado tá, o preço do ferro, do minério de ferro tá bom, o preço do minério da bauxita tá bom. Então, aqueles que trabalham com esse segmento aí vão produzir muito, tá entendendo? Porque o mercado está pedindo. Então, a economia ela vai ser regida por isso aí, pelo interesse do lucro, do que está sendo melhor, a facilidade ou melhor preço que está sendo pago naquele momento. E a globalização? A economia capitalista ela vai ter um boom muito grande, um desenvolvimento muito grande com a globalização, certo? A globalização ela vai difundir as características, os ideais capitalistas e a doutrina, né, que é basicamente uma doutrina, essa questão do lucro, do trabalho assalariado, redução de gastos, contenção de despesa para ampliar e acentuar o lucro, aumentar a linha de produção, diminuir o tempo de produção, aumentando a eficiência. Então, isso tudo aí com a globalização vai se dar aí um boom muito grande, tá ok? Então vamos lá. Primeira fase do capitalismo. Primeira fase foi chamada de a fase no capitalismo a fase comercial. No livro de vocês aí vem como fase capitalismo comercial ou pré-capitalismo, certo? Que é como se fosse um ensaio para o capitalismo, como ele propriamente foi implantado. Então, no sistema, no capitalismo comercial, ele vai ter origem aí em meados do século XIV, finalzinho do século XIV, início do século XV até o século XVIII. Então, nesse período aí, nós vamos ter o quê? As grandes navegações, o fortalecimento de uma classe, principalmente de comerciantes e banqueiros, denominada, que Karl Marx vai denominar de burguesia, certo? Nesse período aí, as rotas comerciais terrestres ou marítimas pelo mar Mediterrâneo levavam às cidades europeias mercadorias como metais preciosos, açúcar, especiarias, além de escravos, perdão, a fim de abastecer o crescente mercado consumidor, produtos provenientes lá do norte da África e da Ásia eram os mais requisitados, né? O comércio lá com as Índias, com a China. Então, as especiarias que só haviam lá eram importadas para cá. Então, essa aí foi a época das grandes navegações, certo? As cidades italianas lá, Gênova e Veneza, dominavam as rotas lá pelo mar Mediterrâneo, né? Então, nós tivemos aí esse período aí com o acúmulo de capitais era resultado da troca de mercadorias. A burguesia ela surge porque esse período aí do capitalismo comercial é um período que vai começar no século XIV, quando ainda não havia comércio,
Por isso que ele no livro traz também como pré-capitalismo, porque aí nós vivíamos no feudalismo. E no feudalismo ainda não existia comércio, era o escambo. Então, com a transição do feudalismo para a monarquia, o período monárquico aí que se inicia no século XV, é quando a burguesia enriquecida pelo acúmulo desse capital aí do comércio vai ajudar a nobreza a se fortalecer e a centralizar o poder em si. Então, a nobreza se torna uma nobreza forte. A figura do rei volta a ser aquela figura central, porque antes o poder era distribuído pelos feudos. Então, o rei ele não tinha aquele poder centralizado nele. O poder estava nos feudos. E agora não, agora o poder volta para o rei e começa o período do despotismo, né? Os déspotas esclarecidos, aqueles monarcas soberanos, né? Verdadeiros tiranos, alguns, vão governar e irão favorecer a burguesia em troca do favor que eles ajudaram, né, financeiramente a coroa a recuperar-se, principalmente em troca de títulos de nobreza, porque eles tinham dinheiro, mas não tinham títulos. Então, esse período aí vai ser marcado por isso, pela ascensão dessa classe burguesa. E aí nós temos as grandes navegações, né? Como eu falei a vocês, a rota primeiro era por aqui, ó, pelo mar Mediterrâneo, né? Para vir para cá. Depois se tornou mais distante, porque a tomada de Constantinopla, aí fecharam aqui o canalzinho. E aí o comércio com o Oceano Índico ficou inviável. Então eles tinham que atravessar, né? E aí o mercantilismo. O que foi o mercantilismo aí? O mercantilismo, pessoal, foi uma política econômica praticada pelos estados absolutistas, né? Como eu disse a vocês, logo depois disso aí, os estados eles se tornaram absolutistas, né? O despotismo esclarecido, né? Os grandes soberanos, senhores de tudo e de todos, e aí eles tinham o objetivo de fortalecer o Estado e a burguesia. O objetivo dos investimentos lançados pela burguesia era esse: fortalecer o Estado. E fortalecendo o Estado, a burguesia também queria se fortalecer. Por que a burguesia queria se fortalecer nisso aí? Porque o Estado, agora como disse o rei Henrique VIII, o Estado sou eu. Então a figura do rei se torna aquela toda poderosa e a burguesia estava ao lado do Estado, né? Ou seja, do rei. É quem ajuda. A coroa estava quebrada, falida, e aí a burguesia vem e financia o retorno da burguesia, que não foi um retorno fácil, né? Teve lutas, teve confrontos aí, precisou de exército e a burguesia financiou isso aí. Então, os princípios do mercantilismo aí, nesse momento do mercantilismo, qual? Metalismo. O que é metalismo? São metais preciosos. No mercantilismo, nós estamos vivendo aí o período das grandes navegações. Então agora nós não vamos só navegar em busca de mercadorias para o comércio. Nós vamos também em busca de metais preciosos, novas terras para colonizar, para explorar e mais tarde mercados consumidores, certo? Balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável, pessoal? Ontem eu vi no jornal que a balança comercial do Brasil bateu recorde nesse mês de junho.
no mês de maio e junho, perdão, maio e junho, que isso aí é bimestral. Então, o dado liberado foi bimestral. Por quê? Nesse período de pandemia, o Brasil diminuiu as importações. Não estava comprando, importando, mas estava exportando. Exportando o Brasil tá. O mundo precisa comer, né? E o Brasil produz muito alimento. O campo não parou, a cidade sim, mas o campo não. Então, o Brasil estava vendendo, mas não estava comprando tanto. E isso é uma balança comercial favorável, quando você vende muito e compra pouco. Certo? Se você vende muito e compra muito, aí você vai ter uma balança equilibrada. Agora, se você compra muito e vende pouco, aí você tem uma balança comercial desfavorável, certo? E aí, no caso, a balança do Brasil ela é favorável, mas esse período de pandemia a balança está batendo recordes, porque nós estamos importando muito pouco, né? Estamos importando muito pouco e continuamos a exportar praticamente a mesma quantidade ou mais. A intervenção do Estado na economia. Nesse período aí, o Estado ele intervinha na economia e tinha o protecionismo. O que é o protecionismo? Você proteger os seus empresários, os seus comerciantes, a sua economia. Por exemplo, vamos supor aqui que nós temos aqui São Cristóvão é uma cidade, perdão, é um país. E aí nós temos Aracaju aqui como outro país, certo? Isso falando lá da Europa. Na Europa os países são menores e são muito próximos. Os próximos são, mas a dimensão territorial lá é menor. Só para vocês terem uma ideia, tirando a Rússia, que é o maior país do mundo e que 80% dela está na Ásia, todos os países lá são menores que o estado da Bahia. Todos. Tem países lá do tamanho de Sergipe. Só para vocês terem uma ideia. Então vamos supor que aqui é um país e Aracaju é outro país. Aqui temos produtores de vinhos. Temos vinícolas aqui. E o vinho aqui sai a R$10 a garrafa. Lá em Aracaju nós temos também produtores de vinho. O vinho de lá é de melhor qualidade do que o produzido aqui. E ele sai lá por R$10 também a garrafa. Se o produtor de lá vem vender aqui, a vinícola daqui, produtor de vinho daqui, vai quebrar, porque o vinho dele é de melhor qualidade. Então, o que é uma política protecionista? O camarada quer vender aqui e ele pode trazer o seu vinho para vender aqui. Tudo bem, mas quando ele chegar na alfândega, ele vai ser taxado. Ó, vai ter aí um imposto de 25% a 50%. Vai depender do que o rei decretasse. Em alguns casos chegam aí até 100%. E aí a garrafa dele vem por R$10. Chegou lá um imposto de 50%. Já foi para R$15, porque ele tem que pagar esse imposto lá na alfândega. Quando chega aqui no importador, já chega por R$15. O importador vai colocar a sua margem de lucro. E tem os impostos que ele ainda vai pagar. Então, esse vinho, ele vai entrar no mercado aqui, no comércio, aí custando uma volta de 20 a 21, R$22 a garrafa. Então, é melhor você consumir o nacional de R$10 ou o importado de 22? De 22 vai ficar meio complicado, então é melhor ir para o nacional, que é R$10. Mas era praticamente o mesmo preço, mas a política protecionista para proteger os empregos e também a renda dos empresários locais é que faz com que o Estado taxe esses produtos ao entrar no mercado local, no caso. Tá entendendo? Isso até hoje é praticado, viu, pessoal? Até hoje isso é praticado. É uma medida que é muito contestada na Organização Mundial do Comércio, mas todos os países fazem isso descaradamente. Comparação aí, ó. Como nós falamos aí, nós estamos saindo do período feudal e entrando no período capitalista. Então, qual a diferença aí do feudalismo e o capitalismo? No feudalismo, a produção tende a ser de subsistência. Todo mundo está ali no feudo, então a produção era de subsistência para eles.
certo? No capitalismo, grande produção de excedentes voltada para o mercado. Então, produzia-se aquilo que ia consumir, mas produzia também uma grande quantidade para quê? Para enviar para outros países para vender, voltada para o mercado. Era assim, vamos produzir aqui queijo. Tá, mas eu não quero vender queijo na feira, não. Vamos vender muito para a gente vender aí nos países todos. Então era grande produção, grandes excedentes. Ainda é, né? Feudalismo, terra com capital, terra como capital, senhores feudais. A terra no feudalismo, ela não podia ser vendida. Ela não podia ser vendida. A terra era doada ao senhor feudal e o senhor feudal doava a outros que iam produzir nessa terra e dar uma produção, uma parte da produção era do senhor feudal. Você estava ali naquela terra, você tinha os dias de trabalhar para o senhor feudal e tinha os dias de trabalhar na sua terra. Parte da produção de sua terra também era dada ao senhor feudal, né? Então, já no capitalismo, a propriedade é privada. A propriedade é privada e acabou. No feudalismo, a produção é destinada aos senhores feudais, como eu já falei, né? No capitalismo, o trabalhador é livre, vende sua força de trabalho em troca de salário. Então você tinha que trabalhar a terra do senhor feudal alguns dias para a produção dele. No capitalismo não, eu vou lá na fábrica, eu trabalho, produzo, acabou o meu horário, eu vou me embora, recebo o meu salário, certo? A produção com o objetivo de ampliar os lucros, certo? A produção do capitalismo. E no feudalismo, socialmente existiam senhores feudais e servos. Já no capitalismo, socialmente existe a burguesia e os trabalhadores assalariados, ou seja, os patrões e os empregados, né? E aí nós vimos aí agora a segunda fase do capitalismo industrial, que é o capitalismo industrial. No século XVIII, ocorre a primeira revolução industrial na Europa, aumentando a capacidade de transformação da natureza com o uso de máquinas a vapor, movidas com a queima do carvão mineral. Na primeira revolução industrial, ocorre o seguinte, a tecnologia é a máquina a vapor, o combustível é o carvão mineral, e essa nova tecnologia vai mudar tudo. A forma com que se fazia as coisas agora, a produção industrial, ela torna-se a maior fonte de lucros e surgiu o trabalhador assalariado, né? Segundo Karl Marx, a mais-valia. A mais-valia seria o excedente da produção que o trabalhador não é remunerado. Então o trabalhador vai, trabalha, aí, não, mais uma horinha, só mais uma horinha, hoje passa 10 minutos, amanhã passa 20, e esse período de horas que ia passando e que o trabalhador não era remunerado, isso vai se chamando de a mais-valia, né? O lucro livre do patrão. E aí nós vamos ter nessa fase industrial aí a máquina. Aí nós temos o salão de uma fábrica lá em Londres, e aí nós temos a paisagem de Londres, lá da Inglaterra, como ficou. Esse aí era o rio Tamisa ficou bem poluído, mais poluído do que o rio Tietê, né? Mas foi recuperado, né? Conseguiram recuperar o rio Tietê, e hoje nós temos aí um rio totalmente limpo, puro, tá? Então, na primeira na primeira revolução industrial, né, que vai ocorrer na segunda metade do século XVIII, e essa revolução foi até meados do século XIX. Essa revolução ela foi liderada pela Inglaterra e seguida por outros países europeus. Os outros países europeus aí foram a França, a Alemanha, depois a Itália, né? Então foi esses aí
os países. A revolução ela ficou ali. Ela não se expandiu muito não, ficou na Europa. E aí o ferro fundido foi elementos importantes, tanto o ferro como o carvão mineral, foram elementos importantes durante esse capitalismo industrial. O ferro fundido era essencial para a fabricação de locomotivas, dos trens, os trilhos, para a estrada de ferro. E o carvão tornou-se essa principal fonte de energia na época, né? Muito poluidora, mas bastante volátil. E aí, pessoal, nós vamos ver aí que depois nos centros urbanos da Europa, a industrialização ocorreu associada com o processo de urbanização. E esse processo ele ocorre concomitante com o processo lá chamado de êxodo rural. Nessa imagem aí você está vendo, lá atrás a fábrica, lá atrás as fábricas, e cá na frente você tem um pastor. Você tem um pastor de ovelhas aí. Então, nesse período, nós vamos ter aí a industrialização lá atrás, e cá na frente nós vamos ter ainda os produtores rurais. Quando surge isso lá na Inglaterra, a industrialização, o que é que vai acontecer? O campo, eu já falei isso, quando a cidade se industrializa, se moderniza, também vai modernizar o campo. O campo vai seguir essa linha. Então, a cidade modernizou-se e agora a cidade estava precisando de quê? Estava precisando de lã, estava precisando de matéria-prima, principalmente a lã, algodão. E aí o que foi que aconteceu? Vamos começar a acabar com os campos e criar ovelhas. Vamos criar ovelha, criar gado, porque além da lã ia precisar do couro. E aí começa a demitir os trabalhadores de lá do campo. Os fazendeiros começam a comprar as pequenas propriedades e começar a colocar ovelha, produzir lã para vender a lã para a fábrica na cidade. Então aí vai começar o processo de expoliação do trabalhador. O trabalhador vai ser expulso lá do campo e vai para a cidade. Processo que também é chamado de êxodo rural. E as cidades aí vai começar a se urbanizar, porque até então não era urbanizada, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. O capitalismo ele vai ser dividido aí em 4 fases, né? Capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e o capitalismo técnico-científico informacional, que é o atual que nós estamos. Hoje nós vimos aí o capitalismo comercial e o capitalismo industrial. Na próxima aula nós vamos voltar aí para dar prosseguimento ao capitalismo financeiro, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.